Oi, Rose, comida de verdade.art, e cozinhar é um ato de amor por você mesmo. Hoje eu tô aqui para preparar uma receita para o Dia dos Namorados. Olha que rico prato! Mas antes da gente começar a fazer a receita, vai aí embaixo, se inscreve no nosso canal, assim sempre que a gente colocar vídeo novo você será avisado. E se você gostou do nosso vídeo, curte e comenta para a gente poder fazer cada vez mais receitas para você. Então vamos à apresentação dos ingredientes da nossa receita de hoje. Como é uma receita especial para o Dia dos Namorados, também vem acompanhada com uma tacinha de vinho. Assim o cozinheiro vai cozinhar ainda com mais amor. Essa receita desse risoto para o Dia dos Namorados, como todas as receitas, principalmente de risoto que nós fazemos aqui em casa, é super fácil, mas hoje com um ingrediente diferente para dar a cor do amor. Quais são os ingredientes da receita, Rose? Então, eu vou usar beterraba. Eu estou usando 3 beterrabas porque elas são bem pequenininhas. Podem ser 2 beterrabas médias, tá? Então aqui são 3 beterrabas bem pequenas, bem vermelhinhas, que eu fiz cozidas na panela de cuscuz, porque assim ela não perde a cor. 2 colheres de manteiga, cebola, queijo parmesão, arroz. Não temos vinho branco em casa, então estamos usando cachaça e os nossos temperos de sempre. Então, antes de começar a receita, eu vou descascar essa cebola aqui, que eu vou usar só metade, já vou deixá-la picada, e também vou vou descascar essa beterraba para a gente dar início à nossa receita para o Dia dos Namorados de hoje. Os ingredientes preparados: a cebola, piquei um pouquinho mais do que meia cebola, a beterraba também já deixei preparada aqui. Muito importante quando a gente não tem muito tempo para cozinhar, ou que a gente quer fazer uma receita especial, ou até quando a gente não tem muito o hábito de cozinhar, é a gente deixar os ingredientes todos prontos. Prepara os ingredientes, deixa a cozinha mais ou menos organizada para depois preparar a receita. Assim, quando você terminar de preparar a receita, não vai estar aquela bagunça que você vai olhar e dizer assim, ai, não quero mais cozinhar. A beterraba, por exemplo, eu já deixei ela cozida ontem e o restante dos ingredientes dessa receita são super fácil. Eu já liguei o fogo ali e antes de preparar a beterraba, eu já vou colocar a nossa cebola para dar uma caramelizada aqui. Vou deixar a cebola aqui e agora, enquanto que ela carameliza, eu vou deixar ela no fogo bem baixinho, a gente vai preparar a nossa beterraba. Eu já deixei uma beterraba aqui dentro e as outras 2 eu deixei aqui para mostrar para vocês. Sempre que eu compro beterraba, eu compro as beterrabas menores, tá? Para poder cozinhá-las mais rápido. E também porque a cor delas fica muito mais bonita, ó. Ela fica bem vermelhinha, ela fica bem roxinha, então ela fica bem mais saborosa e mais gostosa. Como que eu vou preparar ela? Então já tem uma aqui, vou colocar a outra aqui também e eu vou colocar um pouco de água aqui e vou bater no mix. Vou vir aqui, vou colocar um tanto de água para cobrir ela, tá? Rose, eu não tenho mix. Você bate no liquidificador, você pode até mesmo esmagar com o garfo, mas aí você vai pegar os pedacinhos da beterraba depois no arroz. O meu objetivo aqui é que ela vire um suco para ficar bem homogêneo, então bata no mix ou no liquidificador. Ela fica bem colorida, ela tá bem grossa, dá para colocar mais um pouquinho de água e eu vou usar mais ou menos a quantidade de água que eu vou usar para colocar no risoto e vou bater mais um pouco. Eu vou colocar aqui num copo só para vocês verem a cor e a textura. A cor fica linda, fica um roxo. Olha o próprio copo aqui, ó, fica super bonito. A cebola já ficou caramelizada aqui e aí eu vou colocar uma xícara de arroz arbóreo. Eu sempre uso essa xícara aqui, mas até vou colocar nessa daqui para vocês verem a quantidade. É uma xícara de arroz, ó. Vou colocar uma xícara de arroz e aí eu vou colocar os temperos, que hoje vão ser só o sal e a pimenta. Aí eu vou dar mais uma misturada aqui, refogo rapidamente e aí a gente vai entrar
com a nossa cachaça para flambar este arroz. Vou colocar um copinho destes, afasta e aí sempre que vocês forem fazer isso, a cachaça ela tem muito mais álcool do que o vinho branco. Então vocês dão uma afastada, tá? Tomem muito cuidado para flambar esse risoto. E agora a gente vai entrar com o nosso ingrediente principal, que é para deixar esse risoto bem vermelhinho, que é a beterraba. Vão ser 3 xícaras de água normalmente no risoto. Como a beterraba é mais consistente, eu vou colocar 3 xícaras e meia. Então foram 2 aqui e o restante eu vou completar com água. 3 e vou colocar mais um pouquinho aqui, um dedinho. E é água fria mesmo, é sempre água fria. E aí a gente mistura. Olha a cor como tá linda. Agora eu vou fechar a panela. E aí no momento em que começar a pegar pressão, eu vou baixar o fogo e vou cronometrar 5 minutos. Quando der 5 minutos, a gente vai abrir a panela e o nosso risoto vai estar praticamente pronto, a gente só vai finalizar. Então já foram quase 5 minutos, deu tempo. Vou desligar aqui e aí eu vou tirar a pressão da nossa panela. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar a panela embaixo da torneira e vou levantar a pressão. E não, a panela não vai explodir, tá? Então vamos tirar a pressão. Então já tirei a pressão, agora a gente vai abrir. Eu sempre deixo uma água quente para o caso de abrir a panela, porque dependendo do recheio que a gente fizer, o arroz fica mais cozido e precisa de água. Esse daqui, ó, ele fica com um pouquinho mais de líquido. E aí assim, você vai dizer, ai, mas ficou líquido demais. Não, é porque o arroz ainda vai absorver e aí a gente vai vir aqui, vai colocar o queijo parmesão, vai colocar a manteiga e aí a gente vai misturar. E aí isso aqui vai absorver e vai dar mais engrossado, vai ficar bem cremoso e vai ficar bem no ponto o nosso risoto. Então, antes de servir o risoto aqui, eu vou terminar de falar sobre a água ali que eu falei. Dependendo dos ingredientes que a gente fizer o nosso risoto de panela de pressão, ele vai absorver mais água ou menos água, ou até mesmo a marca do arroz que a gente compra, tá? Então, sempre o ideal é a gente deixar um pouco de água quente do lado. Se absorver muita água, que o arroz fica muito sequinho, a gente coloca mais água na hora de colocar o queijo parmesão e a manteiga. Esse é o nosso de hoje, como a beterraba, ela solta bastante líquido também, ele ficou bem cremoso. Esse risoto de beterraba, ele é um risoto que ele não fica tão firmezinho, mas se você prefere ele mais firmezinho, com mais amido, você coloca um pouquinho menos de água. Eu coloquei 3 xícaras e meia e você coloca somente as 3 xícaras de água ou até um pouquinho menos e deixa a água quente do lado para você colocar depois. E agora nós vamos à melhor parte, vamos servir o nosso risoto de beterraba. Ele fica bem cremoso. Com a nossa receita de hoje pronta, agora eu vou provar. Eu sei que eu sou suspeita, mas eu sempre falo aqui em casa que nenhuma receita fica igual à outra. Toda vez que a gente prepara a mesma receita, ela sempre fica com sabor diferente, eu sempre acabo achando algum tempero diferente, então esse de hoje eu vou ter que provar de novo, mas só de olhar para ele já dá água na boca e eu tenho certeza que ele está muito gostoso. Então vamos ver. Fica muito bom. Ele não fica com gosto de beterraba.
o gosto de beterraba fica mais um defumado. A impressão que dá é que tem um defumado junto com esse risoto. Fica super suave. Se você não gosta de beterraba, faz essa receita pelo menos uma vez, pelo menos para você sentir o sabor, que fica muito diferente. Muito gostoso. Então, um feliz Dia dos Namorados para todo mundo e que nós cada vez mais comemoremos todos os dias um dia especial, não apenas no Dia dos Namorados. Então, que todos os dias nós comemoremos sendo um dia especial.